Acompanhar com a sua Bíblia aberta aí, é bom. Vai ter hora que vai ter algumas mudanças de tradução do texto bíblico, aí você compara, anota aí, vê a diferença do texto seu, ok? O juiz e a viúva. Lucas 18, verso 1 e 2. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Essa frase você decora, hein? Sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar ou esmorecer. Orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Essa frase é muito boa. O juiz era um sujeito que, se ele não teme a Deus e não importa com os homens, que tipo de pessoa é essa? Não está nem aí para o que os homens pensam, nem para Deus. Que tipo de pessoa pode ser classificada assim? Pense nisso. Que tipo de homem é um homem que não tem temor de Deus e não respeita e não se importa com ninguém? Como seria um homem desse? Como é que você descreveria, né? É uma coisa para a gente pensar sucintamente. Jesus já aponta: esse é o perfil do cara, esse é o tipo do homem, ele é desse jeito. Então, se ele não tem temor e não se importa com nada, nem opinião de ninguém, deve ser um sujeito bem difícil de lidar, insuportável. Esse é o juiz. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe. Então, veja, a viúva, nos tempos bíblicos, ela não tinha direito de posse. Então, o marido morreu, ela não ficava com a herança. Nos tempos bíblicos era assim, a herança já era, ela não tinha direito a nada. Então a viúva era uma classe desprotegida, como era o órfão. É uma categoria assim que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quando Deus quer falar nos indefesos, nos frágeis, nos pequeninos, é uma categoria: órfão, viúva e estrangeiro, que é o imigrante que vem de fora e chega, e não tem também direito a nada, e às vezes é discriminado, é oprimido. Então a viúva é um representante dessa classe que não tem direitos, não tem voz, não tem posse, não tem um protetor, não tem nada. Então essa é a viúva. Ela se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe. Então a ideia é que ela estava sempre lá, suplicando, faze-me justiça contra o meu adversário. Alguém contou que uns tempos atrás, num tribunal lá do Oriente Médio, só podia ir homens, e um juiz lá, e uma mulher, e uma viúva também, e gritava: julga a minha causa, a história é real. E o juiz discernia a voz dela, porque era a única voz feminina, e gritava desesperada. E a história relata que o juiz falou assim: atende logo essa mulher aí, porque ninguém aguenta mais ela. É uma história real que faz coro com a história que Jesus contou, essa daí. E por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, Essa expressão tem muito nas parábolas: dizer a si mesmo, é falar, é matutar, é pensar, é refletir interiormente. Ele falou a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens. Se der, eu não temo a Deus, nem me importo com homem nenhum. Essa expressão, quando fala assim, não importa com homem nenhum, dá a ideia que ele não... O Oriente Médio é muito forte a ideia da vergonha. E a palavra que Jesus usa aqui, no original, dá a ideia disso aqui. No Oriente Médio, se você, no passado, na Palestina, na Bíblia inteira, no Antigo Testamento, quando você fala para uma criança assim, você não fala assim, isso é errado. Você fala para a criança, isso é vergonhoso. Se você quiser falar de um homem, um problema assim, você se transformou numa vergonha. Ou quando Deus diz que vai julgar os falsos profetas, Deus fala assim: vocês se tornarão uma vergonha. Quando Deus diz que vai julgar Israel, diz assim: as vergonhas de vocês serão expostas. A ideia da vergonha. E nesse texto aqui, o sentido é que o juiz, ele não tinha vergonha de nada. Você entendeu? Ele é um homem que a ideia assim, o rosto dele não corava, literalmente ele não, era um cara sem vergonha. Ele é um sujeito sem vergonha, é um sujeito assim, o mais difícil de todos, porque nada
podia deixá-lo envergonhado. Então imagine um homem que nada pode envergonhar, ele é tão descarado, tão desavergonhado, tão, talvez uma palavra nossa assim, um sujeito que não tem sentimento, é um psicopata, né? É um sujeito que não se importa com os outros, ele não se importa com o que os outros dizem, nem com Deus. Por isso que repete de novo essa expressão. Jesus está querendo dizer, esse é o tipo de cara. Aí é uma regra dos rabinos, que eles usam uma coisa contrastante. Jesus está contrastando, veja, esse sujeito ímpio está sendo contrastado com o Pai. Se esse sujeito ímpio é assim, né? E aí o desenrolar da história vai mostrar. Esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E aí tem um negócio interessante também, nos tempos antigos os costumes lá é o seguinte, que a mulher não tinha direito de ir no tribunal, mas quando ela chega lá, é muito difícil na cultura de homens maltratar ou fazer violência a uma mulher publicamente. Então isso daí eles não fazem, isso aí é um negócio que não é cabível, né? Aí um missionário que escreveu um livro sobre as parábolas de Lucas, ele diz que enquanto ele vivia lá no Oriente Médio, uma mãe, o filho dela sumiu no meio das guerras lá, e ninguém sabia onde estava. Aí uma das guerrilhas lá, dos grupos, juntaram 3 mulheres e foram direto ao líder, e chegaram diante do líder e falou coisas para ele que nenhum homem falaria, porque se falasse seria morto, mas as mulheres, por serem mães, ele não mataria aquelas mulheres, ele não faria mal, muito pelo contrário, atendeu, porque é um negócio muito pesado. Então a mulher ali, por exemplo, ele tinha que deixar ela entrar no tribunal, tinha que julgar, porque era uma viúva. Ela é uma classe especial, ela tem essa ideia de que ela não tem ninguém. Então ele não poderia fazer mal para ela, não poderia prendê-la, ele tinha que ouvi-la, e ela ia lá e importunava ele, julga a minha causa, faz-me justiça, e Eva, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto ou iníquo. E aí nesse próximo slide aí, que é a conclusão da parábola, eu vou apresentar para vocês uma possibilidade de interpretação e tradução do texto bíblico, que é um pouco diferente dessa que está lá. E por que é um pouco diferente? Eu estou citando esse missionário, que ele passou 20 anos morando na Palestina, e ele estudou profundamente o contexto, os costumes e os manuscritos siríacos da Bíblia, orientais da Bíblia. Os manuscritos da nossa tradução é o manuscrito ocidental. Então ele estudou os manuscritos originais orientais. E aí ele vai apresentar, nessa sequência da parábola, uma diferença de tradução que é muito interessante, essa diferença, e aí eu quero que você preste atenção, né? Porque você está estudando o texto, você tem que aprofundar o estudo do texto, não é só para receber o que a gente sempre sabe, e é isso daqui, essa sequência. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Essa é a frase da diferença de tradução. Se olhar na sua Bíblia aí, você vai encontrar. Continuará fazendo-os esperar? É uma pergunta. A palavra original é macrotúmia. Macro. Essa palavra está no texto original. Em todas as Bíblias é o texto original. Na hora de traduzir, os tradutores entenderam que dá a ideia de fazer esperar. Mas macrotúmia, na Bíblia, no Novo Testamento, ela é traduzido por tardio em irar-se, paciente, longânimo, a paciência de Deus, e a possibilidade de que isso aqui não seja uma pergunta, mas seja uma afirmação.
E aí os manuscritos siríacos antigos está isso bem claro, ou seja, o Kenneth Bailey, que é esse estudioso que morou lá, ele diz, se você entender essa palavra aqui, não como uma pergunta, mas como uma afirmação que diz que Deus é tardio em irar-se com eles, macrotúmia, ou Deus é paciente, ou Deus deixa a sua ira, muda e amplia um pouco mais o entendimento dessa parábola. Você está acordado ou não? Você está acordado ou não? Você está olhando para a sua Bíblia aí, você está vendo o que eu estou falando? Você está ligado? Que essa é uma tradução possível, que nesse verso, essa frase aqui, ó, continuará fazendo-os esperar, pode ser traduzida por, também ele é tardio em irar-se com eles. Ou seja, Deus não vai se irar, Deus não vai exercer a sua vingança, que aí essa palavra aqui, fará justiça, pode ser traduzida como vindicar, ou seja, a viúva está sendo prejudicada, e Deus tem que vindicar, tem que defender a causa dela, tem que fazer justiça a ela, e aí você vai falar, esses escolhidos, como a viúva, Deus também é tardio em irar-se com os seus escolhidos, e também com os seus inimigos. Preste atenção como vai ampliar o conteúdo e o entendimento da parábola. Se essa palavra macrotúmia for traduzida como ela é traduzida em todo o Novo Testamento, só aqui que os tradutores ocidentais traduziram desse jeito, e aí ele vai dar provas porque essa é a melhor tradução, ou seja, nós estamos aprofundando o entendimento de um texto bíblico. Se você estiver meio cansado, ixi, pastor, não estou entendendo nada, você vai até cochilar aqui. Mas se você tiver interesse, você vai ampliar o entendimento de um texto bíblico. Você vai aprofundar um texto que está lá, você vai aprofundar esse conhecimento. E aí, Jesus conclui, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, e presta atenção, por que que essa frase parece que não tem nada a ver com o contexto anterior? Jesus está falando de oração, do negócio, assim, mas quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Por que que essa pergunta está aí? Por causa que está falando de paciência, de Deus ser paciente, tardio em irar-se com os seus eleitos e contra os seus inimigos. E que os eleitos, nessa expectativa, nessa longanimidade de Deus, não se cansem e percam a fé. Por isso que essa pergunta está lá. E essa pergunta está lá e fica melhor entendido se macrotúmia for traduzido porque Deus é tardio em irar-se. Entenderam ou não? Então vamos lá, terminou a parábola, agora nós vamos aprofundar um pouco mais. Quando Jesus esteve aqui na terra, um dos livros que eram muito usados pelos judeus, e era muito conhecido entre os rabinos, era um livro que na Bíblia Católica tem, que é chamado de Eclesiástico. Não é Eclesiástico, é Eclesiástico. Foi escrito por um sábio chamado Ben Sirac. Esse era um livro muito popular. E lá, esse livro eclesiástico, que não está na nossa Bíblia, porque nós não reconhecemos como um livro canônico, e a Igreja Católica chama de deuterocanônico, que é do segundo cano, que não faz parte do cano original. Então, o Ben Sirac tinha um poema no seu livro, que ele fala sobre a oração da viúva, que é esse o seguinte aqui, e provavelmente, eu estou pulando aqui, só para explicar o tal do macrotúmia, ele é traduzido no Novo Testamento como paciência, afastar a ira, espera arrependimento. Aquela mesma palavra, macrotúmia, ela é traduzida aqui em Pedro, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, pelo contrário, ele é paciente com vocês, essa palavra aqui, ó, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É a mesma palavra que está lá, a mesma palavra que é traduzida com paciente com vocês, para que todos cheguem ao arrependimento. Em 2 Pedro 3,15 diz, tenham em mente que a paciência, macrotúmia, do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. A macrotúmia de Deus, a paciência de Deus, é porque Deus quer que todos se arrependam, e Deus quer que a paciência dele gere salvação. Então essa palavra macrotúmia, aqui poderia ser, está confundindo tudo aqui.
Essa palavra, macrotúmia, poderia ser traduzida aqui. A ideia é que Deus é paciente para com os seus, para que eles alcancem e recebam salvação. Ele é paciente com os seus eleitos e é paciente com os inimigos, para que os inimigos cheguem ao arrependimento. Essa é a ideia. Então é isso daí. E o poema do Ben Sirac do Eclesiástico é esse daqui. Diz o seguinte: Deus não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. As lágrimas da viúva não correm pela sua face, e seu grito não atinge aquele que as faz derramar? Pois da sua face sobem até o céu. O Senhor que a ouve não se compraz em vê-la chorar. Aquele que adora a Deus na alegria será bem recebido, e sua oração se elevará até as nuvens. Está falando do gemido e das lágrimas da viúva que está clamando. E ele continua: a oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. O Senhor não concederá prazo, ele julgará os justos e fará justiça. O Fortíssimo não terá paciência, macrotúmia, com os opressores, mas esmagar-lhe-á os rins, vingar-se-á das nações, até suprimir a multidão dos soberbos e quebrar os cetros dos ímpios. Essa poesia era conhecida, esse texto era conhecido. Jesus conta a história de uma viúva, que os discípulos e os judeus já conhecem esse texto. Só que a história de Jesus, apesar de ter esse contexto, a história de Jesus é diferente dessa daqui do Ben Sirac, que era conhecida. A do Ben Sirac usa até as palavras aí parecidas com as outras palavras. Ele usa palavras, olha lá, não despreza a viúva. Só que de uma hora para outra ele para de falar da viúva e começa a falar de um homem, a oração do humilde, já não é mais a mulher. E fala que o Senhor vai fazer justiça, e o Senhor não tem macrotúmia com os opressores, mas esmagar-lhe-á os rins. Tem uma tradução que essa palavra aqui, ó, é traduzida assim: e Deus esmagar-lhe-á os órgãos genitais. A ideia é essa, que Deus vai se vingar deles. A ideia dos ímpios, Deus vai esmagar. Então esse é o contexto. Eles conheciam essa história, só que Jesus conta uma outra história, uma viúva também, que é uma viúva que ora. Só que o desenrolar da história de Jesus é diferente. Mas isso daqui estava no consciente dos seus discípulos. E aí, só lembrando o que a Bíblia dizia sobre os juízes. Josafá, o rei de Israel, diz: olha, ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora, que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Esses eram os princípios para os juízes. Só que os juízes de Israel não estão julgando assim. Não estão julgando assim. Havia até um trocadilho em hebraico que era muito comum, assim, o juiz padrão para o juiz ladrão. Era muito usado assim, que o juiz era tipicamente ladrão, aceitava suborno, e esse juiz é um juiz que não está cumprindo a lei do Senhor. Esse é o contexto. Agora, o que nós podemos aprender dessa parábola aí? A primeira é sobre a oração, é o tema da parábola. A oração vence o medo. A viúva vence o medo do juiz, vence o medo da oposição, vence o medo de tudo, e ela vai lá. A ideia é isso, que a oração supera qualquer medo. Medo de não ser respondido, medo dos inimigos, medo disso e disso. A oração vence o medo. Segundo, a persistência na oração faz parte da vida piedosa, ou seja, persistir em oração. A viúva persistiu. O juiz julgou a sua causa por causa da importunação. E o crente ora dia e noite porque ele crê no poder da oração. Faz parte da vida. A oração tem que ser persistente, perseverante, insistente, como é o caso da viúva. Ela vai lá, ela insiste, ela persiste na oração. E 3, em oração o crente se dirige a um pai amoroso e não a um juiz caprichoso. A ideia rabínica que pega uma coisa do leve para o pesado, né? Pega uma coisa conhecida
e leva para uma coisa mais profunda, uma coisa simples para uma coisa mais profunda. Esse juiz é o contraste, ele é ímpio, ele é mau, mas julga a viúva pela importunação, ele é um juiz caprichoso e ímpio. Agora imagine Deus, que é um pai amoroso, se ele não vai ouvir as orações dos seus eleitos, dos seus escolhidos, que oram de dia e de noite. A ideia é claro que sim, é óbvio que sim, ele vai ouvir. Um juiz ouviu pela importunação. Aí lembra aquela história de Lucas 12 ou 13, lá do amigo importuno, que bate lá e fala: dá pão aí que cheguei visita em casa, eu não tenho nada. Aí o cara fala, só pela importunação do cara ficar pedindo à noite, se levanta e dá o pão, ainda que dê com raiva, só pela importunação. E Jesus fala, é a mesma coisa. Não é que Deus se sinta importunado com a gente, mas é o amor de Deus, que vê os seus filhos clamando: olha, faça justiça, julga a minha causa, defende, nos defenda. E os discípulos estão já perto ali, Lucas já está chegando perto, que Jesus será preso, morto, os inimigos de Jesus já estão planejando a sua morte, já estão planejando a sua prisão, eles já estão se levantando, e Jesus está falando isso. E os discípulos também já estão sentindo esse clima de perseguição. 4, Deus deixa a ira e é longânimo. Aí é o versículo que eu falei, Deus precisa, e de fato faz, colocar de lado a sua ira para poder ouvir as orações dos fiéis, pois o seu clamor de vindicação não os torna santos. Ou seja, aquela tradução, que é a tradução que eu dei, assim Deus fala: olha, vocês, mesmo sendo meus escolhidos, eu não vou usar de ira com vocês também, eu vou ter paciência com vocês, eu vou ter misericórdia com a oração de vocês, eu não vou usar isso aí para vocês, o pedido de justiça que vocês estão fazendo, eu vou demonstrar longanimidade. Tem uma história de um rei, uma história antiga, que era contada em Israel, de um rei que chegou diante de uma cidade, ele ia cercar a cidade, ia destruir a cidade, que eram rebeldes contra ele. Ele falou: não, vamos parar aqui um pouco fora, vamos esperar alguns dias. Para quê, rei? Para que vamos esperar isso? Ele falou: para dar tempo para que eles se arrependam e a gente não precise destruir. Essa era uma história também conhecida, um rei longânimo, que fala assim: nós vamos dar um tempo para que eles se arrependam, para que a gente não tenha que entrar e matar. Uma outra história bíblica que essa palavra é usada, da macrotúmia, da paciência, da longanimidade, é quando Davi entra lá, vê o Saul dormindo, e Saul está querendo matá-lo, e o Davi está com a espada, e o Davi poderia matar Saul. Davi foi longânimo com Saul. A ideia dessa palavra era ele venceu, mas ele não exerce a vingança, ele exerce a misericórdia. Davi falou: não vou matar Saul, ele é ungido do Senhor, e ele não mata, ele só corta a capa para depois mostrar: se eu quisesse eu poderia ter te matado. Então essa é a ideia da longanimidade de Deus para com seus filhos. Deus não vai usar de ira, mas de bondade e misericórdia para com os seus. Deus responde a oração. Deus está operando na história e realizará os seus objetivos e fará justiça aos seus eleitos. E aí essa ideia, até uma ideia que parece forte: os inimigos se ajuntam contra Jesus e estão preparando e vão matar Jesus, mas a vingança de Jesus, a vingança de Deus é a sua ressurreição. Ele vai triunfar sobre os seus inimigos na sua ressurreição. E os seus inimigos serão despojados, o diabo, o pecado, a morte será destruída. Então a ideia de vindicação, que é uma palavra forte, é a vingança de Deus, não destruindo os inimigos humanos, mas salvando-os e destruindo aqueles espirituais, sobrenaturais. A ressurreição é essa vingança de Deus contra o mal. Os inimigos de Jesus estão se preparando, mas Deus está trabalhando para dar vitória para Jesus. Deus está atuando na história para justificar o seu povo, para salvar o seu povo. Essa é a ideia da parábola, e Deus responde. Deus vai responder, Deus está trabalhando, Deus está atuando, Deus está operando, através de Jesus Ele está fazendo. Essa é a ideia. Ele vai fazer justiça aos seus eleitos. Sexto, essa parábola também fala da mulher. Na história do Ben-Siraque, ele começa com a mulher, mas depois passa para uma figura masculina.
Jesus começa com uma mulher e depois faz a aplicação para os eleitos em geral. Está ausente aqui a tendência machista de Ben Sirac. Assim, a condição das mulheres na comunidade dos fiéis é valorizada pela forma pela qual esta parábola é contada. O povo de Deus, os eleitos de Deus, os campeões da oração, é representada por uma viúva, a mais desprezada, desprotegida, sem posse, sem voz. Ela representa todo o povo de Deus nessa parábola. Então Jesus está elevando a mulher. Na outra história que eu li para vocês, ele começa com a mulher, mas depois ele muda para o homem. Deus responde a oração do homem, do humilde. Mas aqui não, Deus, o juiz, a mulher representa todo o povo de Deus que clama e ora ao Senhor. A mulher tem um lugar de destaque na parábola, na história de Jesus. A mulher, pessoalmente, é desprezada, aqui não tem nada, não tem voz, ninguém julga ela. Deus ouve, Deus escuta, Deus responde, Deus abençoa a sua causa. E por último, a necessidade de autoexame. Aí é a mudança da interpretação. Por quê? Porque o clamor pedindo vindicação requer autoexame, para que os próprios fiéis não fracassem em conservar a fé pelo desejo de justiça sem misericórdia. Ou seja, a palavra macrotume muda um pouco mais. Como? Olha, eu sou tardio em irar-se com vocês, e eu sou paciente com vocês e com os inimigos também. Porque ao pedir justiça, a gente pode falar: Senhor, julga a minha causa dos meus inimigos, dá fim, dá cabo nos meus inimigos, que eu possa prevalecer sobre eles. Por isso que entra a pergunta de Jesus: quando eu voltar, vou encontrar fé na terra? Porque nesse afã, os eleitos de Deus podem se encher de ira, de desejo de vingança, de raiva, a fé pode ser perdida. E é por isso que o texto fala: eu sou tardio em irar-se com vocês e estou dando uma chance para os inimigos se converterem. E talvez vocês fiquem cansados de ficar orando e falar: Deus, já que o Senhor não ouve minha oração, eu vou partir, eu mesmo vou fazer. Eu vou fazer justiça, eu vou fazer a minha vingança. Deus está demorando demais, Deus está demorando demais, eu cansei desse negócio e eu vou partir para a ignorância. A ideia aí é que, olha, a tradução, olha, examinem-se que vocês estão sendo vítimas de perseguição. Jesus será morto, vocês estão debaixo disso. Alguém está roubando você, está roubando a viúva, está tirando o direito dela. A viúva, com o tempo, pode ficar com muita raiva. E aí perceba, no poema de Ben Sirac, Deus destrói os ímpios. Deus destrói, esmaga os rins, mata os pagãos, aniquila os gentios. Na parábola de Jesus não tem nada disso, porque Deus é misericordioso para com os pagãos, para com os ímpios, e Deus quer que até os inimigos se convertam e se tornem amigos. Nessa ânsia, vocês podem ficar furiosos, vocês podem perder a fé. Nesse desejo por justiça, você pode esquecer a misericórdia. Nesse desejo para exercer justiça, você pode esquecer a bondade. Quantas vezes na história da igreja, quando a igreja era perseguida, ela era fiel. Quando a igreja se transformou em maioria, poderosa, ela falou: agora nós estamos por cima. Agora, ai daqueles que nos perseguiram, ai de vocês, porque agora vocês vão sofrer, porque nós estamos lá no poder, nós somos a maioria. Ai de vocês agora. Quantas vezes o crente está fiel servindo a Deus, orando, não chega, Deus não faz, ele fala assim: já que o Senhor não julgou ele, eu mesmo vou julgar. Já que Deus não tratou, eu mesmo vou tratar, eu vou dar um jeito, eu vou fazer da minha maneira. Deus é muito bom, é como Jonas: o Senhor é bonzinho demais, o Senhor perdoa esses ninivitas, o Senhor devia matar todo mundo, devia acabar com todo mundo. E Deus: calma, eu sou longânimo, eu sou paciente, como eu sou com você, eu sou com outro. Examine-se a si mesmo. Nessa busca por justiça, você pode se transformar em vingativo, destruidor, e esquecer da misericórdia. Quantos pastores que eram fiéis a Deus, piedosos, de oração, aí ele fala assim: esse negócio de ser piedoso não está dando certo não, eu vou mudar minhas técnicas,
Vou usar o jeito da coisa. Vou parar de falar isso. Ficar pregando o amor de Deus, o povo não serve. Vou pregar é a chibata. Eu vou pôr o povo no medo. Eu vou colocar medo no diabo no povo. É o devorador, vou soltar o devorador. O povo não está dando dízimo, eu vou soltar o devorador em vocês. E aí o cara vai pressionando, vai mudando. Quantas vezes a gente olha para os inimigos e olha com raiva, e olha com vingança, e olha com ódio. Porventura Jesus está falando, vocês vão ter paciência, como eu tenho paciência? Para lutar e orar pela sua causa? Ou você vai orar para que pena de morte, mata mesmo, passa o trator, mata, Senhor, esmaga os rins desses inimigos, dá cabo dos meus inimigos? Ou você vai olhar com aquela paciência? É o que está acontecendo hoje, irmãos. Às vezes a gente vai cansando, como diz Paulo, de fazer o bem. Eu estou fazendo o bem, eu estou orando, eu estou ajudando, e Deus não ajuda, então, e o miserável não converte, e a pessoa não muda, então vou desistir. É o autoexame. Olha, eu sou paciente, é a minha paciência. Eu não quero a morte dos inimigos, eu quero a salvação dos meus inimigos. Eu quero que os inimigos tornem-se meus amigos. A vingança de Deus é que eles se convertam ao Senhor Jesus Cristo. E nesse afã, a gente não pode esquecer a misericórdia. Julga a minha causa, Senhor, julga a minha... Deus vai julgar, Deus tem a hora, Deus é longânimo, Deus é paciente, e é isso que Ele espera em nós. Nessa sua busca, não perca isso, examine o seu coração, não perca a misericórdia, porque Deus é misericordioso. Amém? Deu para entender a parábola e a mudança, um pouco do entendimento aí da palavra, como muda e amplia um pouco o sentido da coisa, como a gente amplia. Às vezes a gente olha assim, por que o Senhor deixa isso prevalecer? Por que o Senhor não acaba com isso? Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não faz isso? Deus está sendo longânimo. O fulano de tal, por que o Senhor não acaba com ele? Deus está sendo longânimo. Nessa espera, não perca. Ai que endurecer, mas não pode perder a ternura, né? Não pode perder a fé, não pode perder o amor, a misericórdia, a bondade, não perca isso. Mas o mundo inteiro é mau, todo mundo é malandro, todo mundo apronta. Bondade, misericórdia. Senhor, não está dando certo. Bondade, tenha paciência. Deus está trabalhando, Deus está operando, mas Senhor, Deus vai operar. Jesus está fazendo a sua obra. Senhor, mas eu não vejo os sinais. Ore de dia e de noite, confie, espere. O Senhor é longânimo, o Senhor é paciente. Saulo está matando todo mundo, Saulo está arrastando, está destruindo a igreja. A hora de Saulo vai chegar. Continue orando, continue orando. Saulo tem que morrer, Senhor, Saulo é um assassino. Deus, eu vou pegar Saulo uma hora, eu vou pegar Saulo. Senhor, que o Senhor não acaba com a Dilma, que o Senhor não destrói a Dilma. Senhor, e o Lula então, que o Senhor não faz um negócio, o Senhor está aí. Calma, paciência, eu amo a Dilma. Eu amo a Dilma, você tem que amar também. Eu amo o Lula, eu amo, ore por ele. Senhor, mas não sei o que, esses falsos profetas, que o Senhor não acaba. Calma. A paciência. Senhor, meu patrão, meu vizinho, meu não sei quem, eu estou lá, está fazendo injustiça, ore, não deixe a aparente demora, fazer com que você perca a sua fé no poder de Deus, na graça de Jesus. Deus está operando, e no final, irmãos, o bem sempre vai triunfar. A graça sempre vai triunfar. O mal não terá a última palavra é de Jesus. E é a vitória dele que vai vir. Então, ore, persevere, paciência, porque Deus é longânimo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Você vai orar para a pessoa que mais você tem raiva hoje. Você vai orar para alguém que te perturba, você vai orar por ela. Ore aí para Deus aí, fala, Senhor, eu vou orar por essa pessoa. Deus vai colocar no seu coração uma pessoa que você ora, eu não gosto dessa pessoa. Você vai orar por ela agora aí. Seja quem for.
seja quem for, você vai abençoar a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Vai colocar uma pessoa que é impossível. Você vai orar pela Dilma, pelo Lula, nós vamos orar pelo Edir Macedo agora, nós vamos orar pelo Papa. Ore, abençoe essas pessoas, abençoe a vida delas, e enche o seu coração de fé, de confiança, que Deus não é um juiz caprichoso, Ele é um Pai amoroso. Coloque as causas impossíveis, as coisas impossíveis que você não vê uma solução, coloque diante de Deus agora, e diga: Deus, me dê fé, perseverança, persistência, não me deixe esmorecer, nem desanimar, nem retroceder, mas aumenta a minha fé, que eu vou ver, ainda que não seja nessa vida, mas na glória eu verei a resposta. Eu quero ver a vitória de Jesus, o triunfo de Cristo sobre todo o mal dessa terra. Eu quero ver os ímpios vão se prostrar e adorar Jesus Cristo. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor para sempre. Coloque diante de Deus os impossíveis, as causas, as dificuldades, as pessoas mais difíceis que você conhece. Coloque diante de Deus agora, coloque na presença de Deus. Nosso Pai amado, Pai amoroso, bondoso e generoso, o Senhor é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom para conosco, o Senhor é longânimo para conosco, o Senhor não nos trata consoante os nossos pecados, mas o Senhor é longânimo e assaz benigno, tardio em irar-se, e a sua misericórdia dura de geração para geração. Estamos debaixo dessa misericórdia, Senhor, e fiados nela, e confiados nela, nós pedimos: Senhor, visita o nosso coração, tira o desânimo, o esmorecimento, a frieza, a incredulidade, aumenta a nossa fé, dá-nos perseverança, persistência na oração, insistir na oração, em nome de Jesus, meu Pai. Aumenta a nossa fé para orar pelos impossíveis, pelas causas impossíveis, pelas pessoas impossíveis. Nós queremos colocar diante do Senhor agora, meu Pai, e clamar que o Senhor venha, que o Senhor opere, que o Senhor responda, e que o Senhor trate os inimigos com longanimidade, com bondade, que o Senhor converta os ímpios, os maus, que o Senhor converta o coração de gente que tem feito mal para nós, mal para a nossa nação, que o Espírito Santo derrame nessas vidas, nessas pessoas, em pessoas maldosas, malignas, pessoas que semeiam a corrupção. Toca nessas vidas, meu Pai, destrói o poder do diabo, destrói a opressão maligna, a ação do inimigo, liberta pessoas presas, escravas, oprimidas, em nome de Jesus. Eu oro pelos políticos brasileiros, Senhor. Eu oro que o Senhor toque nesses corações. Eu oro para que o Senhor chame-os ao arrependimento, que eles sejam quebrantados e se arrependam diante de Jesus. O que aos olhos humanos é impossível, mas é possível para o Senhor. Oro pela presidente do Brasil, pelos governantes, senadores, deputados. Quebranta esses corações, meu Pai, em nome de Jesus. Oro por homens que têm pregado um falso evangelho. Converte esses corações, leva eles aos teus pés, que eles possam se render ao senhorio de Jesus Cristo, possam confessar Jesus como Senhor, como Salvador, que o Senhor possa, ó Deus, vindicar justiça sobre o mal e destruir o domínio de Satanás, em nome de Jesus, e dá-nos fé e esperança, que o Espírito de Deus está trabalhando nessa terra, no nosso Brasil, e o Senhor está conduzindo a sua igreja até o dia final, até o dia da glória, em que Satanás será esmagado pelo Senhor, em que a morte será destruída, e os eleitos reinarão para sempre na glória. Enche o nosso coração dessa fé e dessa esperança, meu Pai. Oramos por pessoas amigas e que se dizem inimigos, oramos para que eles sejam amigos, que se convertam, oramos pelo bem deles, pela salvação deles, pela transformação deles, em nome de Jesus. Abençoamos essas vidas e não aceitamos o mal no nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração longânimo e paciente.
Dá um coração que tudo espera, tudo confia, tudo ama, porque o amor tudo suporta e o amor jamais acaba. E o amor triunfará sobre o mal, o bem vencerá no final, Senhor. Dá a cada um aqui essa certeza de que nós vamos triunfar sobre o mal, sobre a corrupção, sobre a mentira, sobre a desonestidade, sobre a obra das trevas. A luz de Jesus prevalecerá. Fortalece os nossos joelhos, ó Pai, a nossa oração incessante, o nosso clamor. Venha o teu reino, venha a glória de Jesus sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre os nossos parentes que estão presos no ódio, na mentira. Liberta essas vidas, Senhor, tira as cadeias, Senhor, abre os olhos espirituais em nome de Jesus, sobre a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos da igreja que estão frios, vazios. Toca nesses corações, meu Pai. Não nos deixe desistir de ninguém, não nos deixe desistir de nenhum irmão, nenhuma pessoa, mas dá-nos aquela oração incessante. Toca nessas vidas, Jesus. Salva essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Ouve cada oração e que através dessa oração dessa noite muitas pessoas sejam abençoadas, sejam salvas. Dá-nos uma oração de amor, um coração que ama, Senhor, que ora com amor, meu Pai, porque essa é a oração poderosa, a oração amorosa em nome de Jesus. Faz isso, Senhor, em nome dele eu oro e te agradeço, eu te bendigo, hoje e para sempre. Aleluia, amém e amém.